1 Reis, capítulo número 1, versículo 15. Enquanto você procura e se põe de pé, eu vou estar orando pela palavra. Amantíssimo Deus e eterno Pai, eu oro primeiramente pedindo perdão dos meus pecados, minhas falhas, meus erros. Eu te peço, ó Deus amado, Deus querido, que o Senhor venha, meu Senhor, alimentar o teu povo com essa palavra. Aleluia. Porque a tua palavra é alimento, e nós estamos aqui para sermos alimentados, não com a comida, Senhor, que perece, ó Pai amado, mas com o alimento que vem do céu. Abençoa, Senhor amado, a tua igreja através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 1, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 15. Glória a Deus. Capítulo 1 Reis, desculpa, 1 Reis. Versículo 15. Diz assim a palavra de Deus. 1 Reis é quase o início da Bíblia, amém? É quase o início da Bíblia. 1 Reis, capítulo 1, versículo número 15. Diz assim a Bíblia: entrou Batseba ao rei na recâmara, e o rei era muito velho, e Abisaque, a sunamita, servia ao rei. E Batseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, e disse o rei: que tens? Versículo 17. Ela lhe disse: Senhor, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e agora, ó rei meu Senhor, tu não o sabes. Vamos pular para o versículo 28. Diz assim: e respondeu o rei Davi e disse: chamai-me a Batseba. E ela entrou à presença do rei e estava em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: vive o Senhor, o qual remiu a minha alma de toda angústia, que como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: certamente o teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante do rei e disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Podem sentar. Deixa eu dar uma explicação daquilo que nós lemos. Você acabou de ler comigo que o rei Davi era muito velho, muito. Ele já tinha mais força. No começo do capítulo, versículo 1, diz assim: não precisa ler não, só ouve. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de vestes, porém não aquecia. Ele era muito velho, podia botar roupa que fosse, que ele não ficava aquecido, ele sentia frio. Então disseram os seus servos: busca para o rei nosso senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei nosso senhor aqueça. Ou seja, a Abisaque, a sunamita que nós lemos no versículo 15, essa menina arrumaram uma jovem que era para deitar abraçada ao rei. O rei não fazia nada com ela, mas dormir abraçada para poder aquecer o rei. Então o rei já estava muito velho. Aí o filho do rei, Adonias, no versículo 5 fala assim, ó: então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: eu reinarei, e preparou carros, cavaleiros, 50 homens que correram diante dele. E nunca seu pai tinha contrariado, dizendo: por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de aparência.
tinha inteligência com Joabe, filho de Zeruia. Então, o que acontece? Matou Adonias ovelhas, vacas, bestas, cevada, junto à pedra de Zoelete, que está junto à fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, a todos os homens de Judá, servos dele. Ou seja, Adonias, ele fez uma festa comemorando o seu reinado. Ou seja, ele tomou o reino de seu pai, Davi. Porque quem iria reinar no lugar de Davi, que já estava muito velho, era Salomão. Salomão é que ia ser rei, não era Adonias, né? Salomão é que tinha sido escolhido para reinar. Só que o seu irmão Adonias já tinha tomado o seu lugar, mas Davi não sabia. Davi era velho, só ficava deitado e não estava sabendo dessa história. Natã chegou, que era profeta, chegou para a mãe de Salomão e falou para ela: vai lá, entra e fala com o rei o que está acontecendo. Fala com o rei, quem é que está reinando lá. Aí nós lemos no capítulo versículo 15, ela foi lá e falou para Davi. Por que Davi fez? Velho, sem conseguir se levantar da cama, Davi, ele teve autoridade para mandar ungir Salomão e arrancar Abiatar. Davi teve autoridade. E a palavra de hoje é essa: autoridade. O que Deus quer falar para nós nessa noite é sobre autoridade. Nós, como servos de Deus, nós temos que entender que nós temos autoridade. Deus, Ele nos deu autoridade. Ele nos capacitou de autoridade. Então nós temos que ter autoridade para fazer tudo aquilo que nós temos que fazer. Nós não podemos nos acovardar. Não importa aquilo que nós estamos passando, não importa aquilo que nós estamos vivendo, não importa aquilo que nós estamos sentindo, nós temos que entender que seja lá o tempo que for, podemos estar velhos, podemos estar na cama, podemos estar do jeito que for, nós temos autoridade para dar ordem, autoridade para fazer as coisas diante de Deus. Nós temos autoridade. Deus nos deu autoridade na enfermidade. Deus nos deu autoridade contra demônios. Deus nos deu autoridade para que nós possamos usá-la em Deus, para repreender os demônios na vida da nossa família, na vida do nosso ente querido. Nós temos autoridade. Nós não podemos aceitar aquilo que está errado. Aquilo pode estar errado hoje, aquilo pode estar errado amanhã, mas nós temos autoridade para todo dia repreender. É isso que nós temos que entender. Deus está aqui hoje para falar de autoridade. Autoridade sobre enfermidade. O meu corpo é domínio de Deus e eu tenho autoridade para repreender as enfermidades. Deus nos deu. Lá em Lucas 10:19, a palavra diz assim: eis que vos dei autoridade para pisar em serpente e escorpião, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nós temos essa autoridade. Nós temos autoridade. Quando eu vejo uma filha prostituta vendendo seu corpo, eu tenho autoridade para repreender aquela pombagira. Eu tenho autoridade. Deus me deu autoridade. Eu não posso me conformar. Se eu tenho uma filha, um parente lésbico, um homossexual, eu tenho autoridade para repreender aquele espírito da vida do meu ente querido. A autoridade está comigo. Quando eu tenho um parente viciado, quando eu tenho um parente, um ente querido no tráfico, roubando os outros, eu tenho autoridade para repreender esse mal.
Eu tenho autoridade, eu tenho que usar dessa autoridade que Deus me deu. Eu não posso me acovardar. Eu não posso cruzar meus braços. Eu não posso aceitar. Eu não posso ficar. Eu não posso ficar sem fazer nada. Davi estava velho. Ele podia ficar sem fazer nada. Só que Deus não queria Adonias no reinado. Deus queria Salomão. E a promessa do rei era cumprir aquilo que Deus queria. E ele, mesmo convalescendo, mesmo fraco, mesmo numa cama, Davi usou da sua autoridade para mudar aquela situação. Você acha que Deus quer algum familiar nosso vendendo o corpo por aí? Tu acha que Deus quer algum parente nosso sendo homossexual? Você acha que Deus quer algum parente nosso trabalhando no tráfico? Deus não quer. Se Deus não quer, eu tenho autoridade para dar ordem para essas coisas mudar. Tenho autoridade. E é isso que Deus quer que eu e você venhamos sair daqui nessa noite, entendendo que como servo de Deus, eu tenho autoridade. O demônio não pode ir. No outro dia eu estava num lugar, aí abre um despacho no lugar, onde a gente tinha que passar, tinha que fazer um negócio. Aí todo mundo assim, com meio receio, meio... Eu fui lá, saí chutando aquela praga toda, aquela porcalhada toda. Chutei para um lado, chutei para o outro. Botei um pouquinho de perna para lá. Botei para o meio fio do outro lado. Quebrei a garrafa de cidra, cachaça. Aí o pessoal ia. Não, o senhor pode que é pastor. Se sou eu fico sem perna. Se eu como servo de Deus, eu falei assim, rapaz, nem como pastor. Se eu como servo de Deus, eu não tiver autoridade para repreender essa praga aí, eu abandono Jesus e vou para minha casa. A falta de autoridade faz com que o mal pegue em nós. A falta de autoridade faz com que a macumba ela nos afete. A falta de autoridade faz com que a gente sofra. Porque eu fico com medo. Pô, tem crente, irmão, que passa lá na macumba, pede licença. Tem crente que fala, dá licença. Pede licença para o diabo, tá maluco? Tem que passa. Quem não é crente, tudo bem, vai respeitando lá, com ele mesmo. Agora o crente tem medo de macumba, tem medo de... Sabe o que é isso? Isso aí é falta de autoridade. A pessoa às vezes está na igreja, mas não tem autoridade. Aí vai ver dentro da família, vai ver dentro da casa uma bagunça. Vai ver a saúde e tal, um frangalho. Sabe por quê? Faltou autoridade. Faltou autoridade. Uma vez a irmã não veio para aqui não. Uma vez o filho dela, eu não sabia, eu tinha entrado na igreja, o filho dela era bandido. E estava sumido, já tinha mais de um mês. Sumiu, ninguém sabia dele. Peguei a foto do rapaz, no nome de Jesus, com autoridade, falei assim, Senhor, eu quero um sinal desse jovem, morto, vivo, sei lá como for. Um sinal, 3 dias para esse sinal, 3 dias. Tá, minha esposa não deixa mentir. No dia seguinte, foi no domingo. No dia seguinte, na segunda-feira de manhã, o filho está batendo na porta dela. No dia seguinte, eu usei a autoridade que Deus me deu para ele, em 3 dias eu quero um sinal. Dá um sinal em 3 dias. Ouviu ou morto, eu quero que ele apareça. O rapaz voltou para casa, largou o tráfico. E tá, até o que eu vi, tem arrumado emprego e estava direitinho. Às vezes nos falta autoridade. Autoridade. Sabia? Autoridade. É assim que é conosco até na nossa vida, irmão. Até a nossa vida. Quando a gente não tem autoridade com os filhos, o filho quando é pequenininho, é tudo bonitinho. Dá um tapa na cara,
Coisa lindinha, lindinho, bonitinho. Bonitinho. Aí cresce, a mãe está sendo espancada pelo filho, porque lá em pequeno não teve autoridade. Faltou autoridade. Assim começa. Minha mãe, nunca mais, já contei essa história aqui. Eu com meses, nem um ano eu tinha. Eu dei uma dentada numa tia minha, que parece que tirou sangue da minha tia. Minha mãe deu um tapa na minha boca, tirou sangue da minha boca. Aí minha tia tudo foi contra minha mãe. Coitado, garoto, que não sabe o que faz. Minha mãe contou. Nunca mais eu mordi ninguém na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu tenho que entender que a falta de autoridade afeta a minha vida num todo. Num todo. Se eu levar minha vida frouxa, eu perco minha família toda, irmão. Eu perco minha família toda. É igual cachorro. Tem cachorro pequenininho, bonitinho, tá mordendo, avançando, rosnando, não sei o que. Quando o bicho cresce, vira um capeta. Tu não pode nem botar a mão no animal, que o animal vai querer te arrancar teu braço. Por quê? Pequenininho, ia morder, bonitinho, ele rosnava, já olhar pra o cara de ruim. Aí é bonitinha, que lindinha. Tentar dele sem dente, não dá nada. O bicho cresceu, te dominou, já era. Eu tenho que entender que no mundo espiritual não é diferente não, irmão. Se me faltar autoridade, o bicho monta em mim, me faz de gato papado. Ele entra na minha casa e faz uma ruaça. Eu tenho que entender que Deus me dotou de autoridade. Nós lemos aqui, Lucas. Vou repetir, 10:19. Eis que vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpião, e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Nós temos autoridade. Essa autoridade Deus nos dotou para que a gente tenha uma vida equilibrada. Eu estou dizendo que ninguém vai ser rico, milionário, isso aí é conversa fiada. Isso aí é conversa fiada. Porque o pobre também vai chegar no céu. O pobre também vai alcançar o céu. Um mendigo na Bíblia foi para o céu comendo lixo e cheio de doença. Chegou no céu. E o rico, ao qual ele ficava na porta comendo, foi para o inferno. Então, dinheiro não quer dizer sinônimo de ir para o céu, não. Mas eu posso ser um pobre com uma vida equilibrada. Eu posso. Eu posso ser uma pessoa humilde, sem ter muita condição, mas com a vida equilibrada. Por quê? Porque eu tive autoridade. Eu tive autoridade para poder ter uma vida equilibrada. Vocês sabem, eu já falei isso aqui. Meu filho agora está com 19 anos. Mas todo mundo, a vida toda, falou que adolescente é aborrecente. Todo mundo, aborrecente. Na minha casa eu não tive aborrecente. Meu filho não me deu uma dor de cabeça para nada, até hoje. Sabe por quê? Tem um amigo, tem uma festinha, não sei o que, pô. Não. Pô, mas não. Mas eu posso ir no céu no chão, né? Não vai. Quer que vai? Não vai não. Então, nunca me deu dor de cabeça nenhuma. Nunca me deu. Por quê? Porque lá em casa tem autoridade. Muitas vezes saía, era eu levando de carro, deixando na porta, e na hora combinada, eu na porta esqueci voltando. Ele vai para a praça, os amigos que eu sei que pode ir, eu falo para ele, tal hora em casa. Não chega nem um minuto depois. E não é meia-noite não, é 8:30 da noite em casa de volta. 8:30, no máximo 9 horas da noite. E a praça é do lado de casa. O nome disso é autoridade. Se eu quero ter um equilíbrio na minha vida, se eu quero ter um filho que não me dê dor de cabeça, eu vou ter que dar autoridade por ele. Porque senão eu vou ter dor de cabeça. E é assim no mundo espiritual, irmão. No mundo espiritual é assim, Se eu achar legal rebolar na escola de samba, eu vou rebolar na escola de samba.
Se eu achar legal ir pro pagode, se eu achar legal pro baile funk, legal. Só que quando minha vida estiver toda arrebentada, eu não posso reclamar, irmão. Eu não posso reclamar. Por quê? Porque me faltou equilíbrio, porque eu não tive autoridade. A autoridade de dizer não para mim mesmo. Às vezes a autoridade eu tenho que usar comigo mesmo para dizer, eu não vou fazer. Eu tinha uma loja há muito tempo atrás e um cara chegou para mim na época, um tal de BlackBerry, era um celular caro da Nextel. Aí tinha lançado o BlackBerry. Para eu comprar o BlackBerry da Nextel, eu comprava ele a 600 e poucos reais para vender a 899, 600 e poucos reais. Apareceu um cara na minha loja lá, vendendo, querendo que eu comprasse o BlackBerry dele a 75 reais na época. O negócio custava 900. O cara me vendia aparelho zero a 75 reais. É claro que era aparelho roubado. Desvio de carga, alguma coisa. E era muitos, quanto se eu quisesse ele me trazia. Era negócio para eu me encher de dinheiro. Só que eu tive autoridade para falar para mim mesmo, não. E eu não comprei nada daquele homem. Eu continuei vendendo pouco, mas comprando as coisas honestas, com nota fiscal direitinho, do jeito que tem que ser. Eu disse não para coisa errada. Porque certamente eu ia ganhar o Rio de Janeiro de um lado, eu ia gastar tudinho do outro. Que é assim que é. Muita gente acha que pode se dar bem fazendo alguma coisa de errado. Por um lado, até parece. Mas quando tu vai ver pelo outro, está perdendo muito mais. Está sofrendo muito mais porque não teve equilíbrio, porque faltou autoridade dizer não para aquilo que está errado. O que Deus quer que eu saia daqui nessa noite, desse culto, num culto de restauração. Hoje é o culto da restauração. E eu tenho que entender que tem muita coisa na minha vida que tem que ser restaurada, porque me faltou autoridade. Me faltou autoridade. Tem coisa, tem casamento que precisa ser restaurado porque faltou autoridade. Tem porta que se perdeu porque faltou autoridade. Muitas coisas na nossa vida nós perdemos por falta de autoridade. Aí nós viemos buscar na casa de Deus a restauração. Então o que Deus quer nessa noite é que eu entenda que não existe uma vida equilibrada, não existe uma vida abençoada se eu não buscar ter autoridade. Ter autoridade. Eu vi o Alisson aqui com o filhinho dele, pequenininho, estava tacando fogo aí, estava falando um monte de coisa, né? E a Luciane ficou em paz, deixando ele tacar fogo. O Alisson pegou ele pelos dois braços, botou ele sentado, sentou ele com força na cadeira, botou ele sentado. Irmão, o bicho parecia um cordeiro. O bichinho ficou quietinho. Deu uma choradinha, deu uma miadinha ali, mas ó, ficou quietinho. Sabe que aqui ali, sabe o que demonstrou ali? Demonstrou ali que se quiser ter autoridade, a pessoa tem domínio sobre a situação. A pessoa tem domínio. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, em casa, meu filho não para, uma gritaria, uma situação, é bagunça, não sei o que está aqui, isso, irmão, está faltando autoridade. Porque eu olho, se 2 minutos, pegou a criança e botou lá. E no dia a dia, a Luciane está puxando o cabelo do garoto, parece que o Alisson trabalha, está em casa, não está vendo. Mas por que o garoto está fazendo acontecer dentro de casa? Porque está faltando a autoridade dela. Porque quando o Alisson chega, quando o Alisson dá uma chamada forte, o garoto é controlado. É isso que Deus quer que nós entendamos, irmão. Por quê? Porque às vezes a gente acha que está tudo bem. A gente acha que não precisa
fazer muita coisa. A gente acha que está bom. Irmão, a falta de autoridade na nossa vida é igual criança e cachorrinho. É igual. A gente está deixando, está achando que está legal, está bonitinho, está tudo bem. Quando vai ver, o negócio cresce e te domina, irmão. Te domina. A gente está doente. Se a gente não usar a autoridade de Deus, a gente vai ficar mal o tempo todo. Eu estou fazendo uma campanha de oração com uma senhora que está internada. O médico falou que a mulher não tem mais chance. Nós estamos orando, né? E aí o bandido coloca eu para orar também, porque ele sabe mesmo. Meu filho também, o médico falou que ele ia morrer, não tinha mais como viver, meu filho está vivo. Deus curou e deixou o médico sentado. Então, nós estamos dando autoridade para repreender aquela enfermidade. Uma senhora bem velhinha, a senhora está toda magrinha, bem velhinha. A filha da mulher que fica com ela falou que ela está começando a mexer os olhos, não abre, mas está começando a mexer os olhos e mexe as mãos e as pernas. A mulher que mexia não, está começando a mexer. Mas porque todo dia quase a gente faz chamada de vídeo, faz em grupo, os 6 pastores, uma chamada de vídeo, com a filha da mulher lá no leito, lá da mulher lá, e a gente usa de quê? Autoridade. Nós usamos a autoridade que Deus nos deu para repreender aquela enfermidade, para dizer para a morte que ela não vai levar, que ela não vai vencer. E a mulher está lá, mexendo as pálpebras, mexendo a mão, mexendo as pernas, e o pessoal já começando a se alegrar. Por quê? Porque se a gente não usa a autoridade, o pior acontece. As coisas vão aumentando, a coisa vai crescendo, a coisa vai piorando. E aí a gente, quando nos domina, já era, irmão. O mal te dominou, já era. Para arrancar, depois que ele domina a área, para arrancar uma desgraça. Para arrancar só o sangue. Depois que ele te domina, ele faz a festa. Então eu tenho que ter autoridade para quê? Para repreender. Eu não posso deixar crescer para tomar posicionamento. Depois que crescer, eu dominou. É como estou aqui. Aí assim, o filho bateu na mãe. Por que o filho bateu na mãe? É porque ele é ruim? Não, irmão. É porque não teve criação, não teve domínio, não teve autoridade quando era pequeno. Cresceu, virou capeta. É assim. É igual o pastor Cláudio falou uma vez, uma menina chegou lá para fazer o gabinete e falou assim: pastor, eu vou me casar, eu tenho uma opinião sua. Aí o pastor pode falar. Ela falou assim: meu noivo, ele é muito agressivo, ele bate na mãe. A mãe dele reclama que ele bate muito na mãe. Eu queria saber a opinião sua. Só acha que eu casando ele pode mudar? Só acha que eu devo casar com ele? O que só acha que eu devo fazer? O pastor virou para ela e falou assim: eu acho que você deve casar com ele. Sabe por quê? A mãe dele está velhinha, tadinha. Ela está cansada de apanhar. É bom para ter uma carne nova para ele bater. Casa com o cara. Ele bate na mãe, a mãe está velha, a mãe está cansada de apanhar. Casa com ele, tu livra a mãe de apanhar e apanha tudo que está novo. Não adianta, irmão. O cara casou, está batendo a mulher. Por que está batendo a mulher? Porque a mãe não ensinou quando era pequeno a respeitar os outros. Certamente não respeitava nem a mãe. Aí quando chega, pensa que... Aí vem a outra autoridade, que é a maligna. Aí a autoridade maligna quer dominar, quer mandar, quer ditar as regras. Essa é noite de nós entendermos que nós já temos um algo que Deus nos deu. Nós já temos isso. Nós não vamos pedir autoridade. Nessa noite, nós vamos orar para que cada um de nós possamos começar a usar dessa autoridade.
dessa autoridade. Seja lá onde tiver o mal, seja lá o que for que esteja acontecendo, que você comece a usar a autoridade. Aleluia. Mas falando sério, a autoridade. Glória a Deus. E repreender esse mal. É chegar na frente do filho, na frente do ente querido, na frente da filha e falar: eu repreendo o que tem em você. Vai dar um choque. Chegar na frente da pessoa e falar isso vai dar um choque. Eu repreendo, eu não aceito isso na tua vida. Isso vai cair por terra. Aleluia. Eu não aceito isso. Eu não aceito essa vida que você está levando. Eu não aceito essa situação. Eu não aceito essa enfermidade. Eu não aceito essa porta fechada. Eu não aceito passar por isso. Eu tenho que repreender. Eu tenho que ter autoridade para que haja mudança na minha vida. Aleluia. E nós vamos orar a Deus para que você tenha essa autoridade, para que você possa desfrutar de coisas melhores. Não fica tipo passando pano, passando mão naquilo que não está certo, não. Não fica dando de ombro, não. Sabe por quê? Porque hoje você não liga, hoje você deixa passar e amanhã tu está chorando. Amanhã tu está chorando. Porque muitas vezes adoeceu, porque muitas das vezes deu problema, porque muitas vezes não deu certo. Então que nós possamos buscar essa autoridade antes que o pior aconteça. Sai daqui nessa noite entendendo: você tem autoridade. Aleluia. Você tem autoridade. Começa a orar com autoridade. A autoridade não é abuso, não. Não é ser abusado por Deus, não. A autoridade contra o mal. Aleluia. Senhor, eu não aceito, eu repreendo esse mal na vida da minha família. Eu não aceito enfermidade no meu corpo. Não aceito. Eu não aceito essa situação que está na minha vida financeira. Eu não aceito o que eu estou vivendo. Eu não aceito. Eu clamo por mudança. Eu busco por mudança. Eu quero ver mudança. Ainda esse ano eu quero ver mudança. Irmão, nós temos que começar a entender que Deus nos deu autoridade. Davi, velho, numa cama, tendo que ser esquentado por uma menina. Quando ele viu o que estava acontecendo, ele teve autoridade e falou: pode ir lá. Nomeia Davi, nomeia Salomão como rei e bota Adonias para fora. E foi isso que aconteceu. Olha que Davi falou: então vieram. Certo que Davi falou: e disse o rei Davi: chamai-me a Zadok, sacerdote, e Natã, profeta, e Benai, filho de Joabe. E entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: tomai convosco e servo do vosso Senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e fazei descer a Gion. E Zadok, sacerdote, com Natã, profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocarei a trombeta e direi: viva o rei Salomão. Ou seja, ele falou assim: ó, faz assim, no meio de rei, acabou a história. Quem vai reinar é Salomão, porque eu estou mandando. Quem manda sou eu, a autoridade é minha. Então ninguém vai fazer nada sobre aquilo que eu não mandei. Não vai. Então, essa autoridade, você e eu nós temos. E precisamos usar para que o mal ele venha sair da nossa vida. Porque, irmão, se Davi não faz nada, ia dar tudo errado, ia ser um inferno, ia ser uma desgraça. Davi usou a autoridade na hora certa, e assim tem que ser conosco. Se a gente não fizer nada, só vai acontecendo que é pior. Agora, quando eu uso a minha autoridade, as coisas começam a mudar. Se coloque de pé que eu vou orar por você.